Agora a gente faz um alerta. O coração feminino precisa de atenção após os 40 anos de idade. O risco de doenças cardiovasculares aumenta, mas depois dos 50, quando chega normalmente a época da menopausa, ele cresce ainda mais. Nesse período da vida, há um aumento de 30% no número de casos de infarto e cirurgias cardíacas em mulheres. Sobre esse importante assunto, eu vou conversar agora com o Dr. Dante Senra, que é cardiologista, PhD pela Faculdade de Medicina da USP. Dr. Dante, muito obrigado pela presença aqui no Band News. Eu que agradeço, gente, o convite mais uma vez, Barão, de estar aqui. A gente conhece muito bem essa dificuldade que muitas mulheres têm, né? Quando chega a menopausa, não sabe muito bem como o corpo vai reagir. Mas qual é exatamente o problema, a questão que envolve a cardiologia, o coração? A vida da mulher é marcada por dois eventos absolutamente distintos que determinam alterações estruturais e emocionais do seu corpo, que são a primeira menstruação, que se dá, chamada de menarca, que se dá em torno de 12 a 13 anos, quando os hormônios começam a agir, e a última menstruação, que se dá mais ou menos nessa faixa etária que você mencionou, aos 45, 50 anos, quando esses hormônios param de agir, quando começa a menopausa. E se você considerar que o IBGE nos deu como dado que 1/3 das mulheres nessa década vão ter mais de 45 anos, nós vamos ter 1/3 das mulheres privadas do hormônio que as protege de doença cardiovascular. Qual é esse hormônio, doutor? É basicamente o estrogênio. As mulheres têm as coronárias, que são as artérias do coração, mais finas que o homem. Portanto, placas de obstrução do mesmo tamanho do que no homem podem produzir infarto que não acontece nos homens. Então, a natureza resolveu tomar conta disso e libera esse hormônio, que é um vasodilatador, né, que as protege. Na menopausa, elas perdem esse aliado importante e tudo vai depender de como se chega na menopausa. Né? Se você chega com seus fatores de risco elevados, né? Diabético, acima do peso. Hoje nós temos dados de que 40% das mulheres chegam com um aumento da cintura abdominal na menopausa. É um número significativo. É um número significativo e mais do que isso, a gente sabe que cada centímetro acima de 88, que é a circunferência abdominal ideal para as mulheres, aumenta 2% o risco de cardiovascular. Parece pouco, né? Mas se você tiver 10 centímetros a mais, aumenta 20%. Né? 20% das mulheres chegam fumando, 15% deixaram o hábito recentemente, com medo da menopausa, mas foi muito recente. Né? 25% chegam com colesterol acima do peso e 25% chegam com hipertensão, que é a doença do século hoje. Hoje tem 1 bilhão de hipertensos no mundo, 1/7 da população mundial é hipertensa. É um número absurdo. Agora, doutor, imagino que muitas mulheres que estão acompanhando a gente agora se perguntam, vale a pena tomar algum tipo de hormônio? Vale a pena colocar nessa época que é tão complicada na vida da mulher, na menopausa? O que é possível fazer para evitar esses efeitos? Esse é um dilema que a medicina tenta responder. Né? Eu brinco que é mais um dilema da humanidade, né? De onde viemos, para onde vamos, e vamos fazer reposição hormonal ou não. Né? Porque não existe uma resposta absoluta que seja igual para todo mundo. Porque a reposição hormonal as protege de doença cardiovascular, mas tem outros efeitos. Né? Por exemplo, pode aumentar a incidência de câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, a incidência de câncer de mama, basicamente. Né? 1 em cada 10 mulheres ao longo da vida vai ter câncer de mama. Se elas fizerem reposição hormonal, aumenta 25% sobre esses 10%, ou seja, esse número passa para 12,5% a possibilidade das mulheres terem câncer de mama. E é uma reposição hormonal acima de 5 anos. Ou se a mulher tem um histórico familiar muito forte, da mãe, a avó, a irmã mais velha com câncer de mama, esse número passa para 45%. Então, é preciso que haja um consenso entre o ginecologista, entre o cardiologista e entre a mulher, avaliando a qualidade de vida da mulher, né, e
o risco que ela tem de fazer reposição hormonal e o risco que ela tem de ter doença cardiovascular. Então, não existe uma conduta que seja uniforme, igual para todo mundo. É preciso avaliar cada mulher, cada caso, cada situação em que ela se encontra. E é fundamental procurar, né, um médico. A gente está falando de dois profissionais diferentes. Um é o cardiologista, né, para identificar ali como é que está a situação do coração, tem exames específicos que podem ser feitos, e outro é o ginecologista. É possível que um encontre um caminho, o outro encontre outro, no final das contas, os dois chegam a uma equação comum, doutor. Exatamente. É preciso levar em consideração a qualidade de vida, né, porque a reposição hormonal, em algumas mulheres, na maioria das mulheres que tem muitos sintomas, né, a mulher está com a vida ruim, né, ela está se sentindo mal, ela acorda várias vezes à noite com os calores, os chamados fogachos, né, ela está acima do peso, ela está com um quadro emocional instável, né, tudo por conta da falta da privação do estrogênio, né, e aí você tem que considerar a reposição, e aí tem que se avaliar os fatores de risco. Né. É fundamental que você, o cardiologista e o ginecologista conversem, né, e determinem o que é o melhor e quais são os riscos para cada pessoa. O doutor, o senhor falou muito sobre a questão da saúde, como essa mulher vai chegar nessa faixa etária, principalmente a condição de se alimenta bem, se pratica atividade física, né? Em que medida isso realmente faz a diferença? Uma mulher que, por exemplo, tem uma atividade física frequente, costuma andar, praticar exercício, ter uma alimentação saudável, ela tem algum risco também? Não, claro, até porque, como eu costumo dizer, o exercício protege as pessoas da doença cardiovascular se você não tem nada. Se você tem, ele te expõe. Então, a avaliação dos exames é fundamental. Então, a única maneira de se proteger é fazer um planejamento. Né? A gente precisa fazer um planejamento para envelhecer, as mulheres precisam fazer um planejamento para a menopausa, né? Porque a gente faz planejamento para tudo na vida, para viajar, para arrumar mala, juntar dinheiro, ver o hotel que vai ficar, mas nós não fazemos planejamento para o envelhecimento, as mulheres não fazem planejamento para a menopausa, né? E chegam na menopausa com os fatores de risco exacerbados. Né? Então, a atividade física, por exemplo, ela aumenta o HDL, além dela controlar outros fatores de risco, ela aumenta o HDL, que é o colesterol bom, em 12%. Né? O estrogênio tem essa função, ela aumenta o colesterol bom e ela diminui o colesterol ruim. Né? Quando ela fica privada desse hormônio, essas coisas se invertem. Né? Então, se ela chega numa condição favorável, você precisa fazer menos reposição. E você vai ter menos efeito colateral, obviamente. Bom, esse é um alerta importantíssimo para você que está chegando nessa faixa etária. A gente sabe muito bem que o corpo da mulher muda por completo, né? O doutor falava sobre o calor e outros sentimentos que a mulher acaba tendo nesse momento. Então é fundamental que você procure um especialista, seja um ginecologista, seja um cardiologista, para entender como é que está funcionando o seu organismo. Um alerta fundamental, doutor Dante Serra. Doutor Dante, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Band News. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado.